Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino. Estou passando aqui para fazer um lembrete para você. Você sabe que aqui na Associação Sul Paranaense nós temos o programa Meditações Ponto de Partida de segunda a sexta-feira às 6h50 da manhã e aos domingos nós temos o programa às 8 horas, que é um debate também, leva o nome Ponto de Partida. Então, divulgue esse programa e também divulgue essa revista, que nada mais é do que o estudo bíblico, que muitas vezes é abordado aqui no programa e que com certeza vai fazer com que seus interessados, seus amigos conheçam mais da Bíblia. Então, não esqueça, Meditações Ponto de Partida, todos os dias de segunda a sexta e também aos domingos às 8 horas da manhã. Ponto de partida no ar mais uma vez, o seu programa de estudos da Bíblia na TV. Que alegria saber que você está com a gente mais uma vez aqui para juntos crescermos no conhecimento da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a respeito do valor da vida à luz da lei de Deus, um estudo extraordinário que você com certeza vai gostar muito. Por isso, compartilhe desde já essa informação, quem sabe mandando aquela mensagenzinha no grupo de WhatsApp: olha, o ponto de partida está começando na Band. Vamos estudar juntos, em família, a Palavra do Senhor. Você pode interagir conosco no nosso Instagram, colocando ali as suas dúvidas, sugestões. O nosso Instagram é Adventistas ASP. E juntamente com esse canal de comunicação, a gente quer oferecer o nosso canal no YouTube, Adventistas ASP, onde você encontra todos os episódios das temporadas anteriores do Ponto de Partida. Tudo bem? E aí, a Bíblia já está pertinho? Você já está preparado, preparada para o estudo da palavra? Maravilha! Então, se puder, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor pedindo a bênção dele para esse momento. Querido Deus, muito obrigado porque estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra, que ela fale ao nosso coração e que, guiados por ela, possamos fazer sempre a Tua vontade. Esteja ao nosso lado agora, em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Ponto de partida no ar aqui na sua telinha da Band. Chega mais, que esse programa foi feito especialmente para você. Você é o nosso convidado mais especial. E falando em convidado, eu quero apresentar uma equipe maravilhosa que já está aqui preparada, com a Bíblia aberta, para começar essa manhã de domingo com você, porque afinal de contas é aqui que você tem conversas inspiradoras sobre a Palavra de Deus. Vamos falar de fé, vamos falar de esperança, vamos falar da lei de Deus também, que é muito importante. E para discutir sobre esses assuntos, nós temos a companhia aqui do pastor Dário Gonçalves. Ele que é pastor aqui na região sul do Paraná, da Igreja Adventista, cuida dessa área das famílias da igreja. Pastor, seja muito bem-vindo. É sempre uma alegria ter a sua participação aqui no Ponto de Partida. Muito obrigado, Jordana. Obrigado pelo convite. É um privilégio poder estar novamente aqui nesse programa. É um privilégio poder, junto com
você que está em casa, né, você que gosta de reflexões da Palavra de Deus, a gente poder ocupar esses momentos aqui para refletirmos um pouco sobre a mensagem que Deus deixou aqui para nós. Muito bom estar com você nesta manhã. Muito bem, e acompanhando o pastor Dário, nós também temos a companhia do pastor Roberto Ruéfero, ele que cuida dessa área de evangelismo, né? Cuida de gente, né, pastor, aqui na região sul do Paraná. Pastor, muito obrigada mais uma vez por nos honrar aí com a sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço, Jordana. Sobre cuidar de gente, uma coisa que eu falo sempre é que o pastor tem várias atividades que ele desempenha e ele precisa ter uma série de, hoje em dia fala skills, né? Uma série de habilidades que ele precisa ter para lidar com diversas coisas, mas uma coisa que o pastor tem que ter, e aí todos têm que ter, é gostar de ser humano, gostar de gente, né? E aí vem o ditado, né, pastor, que diz que pastor bom, ele tem que ter cheiro de ovelha, né? Pastor que não gosta de estar no meio do povo, que não gosta de ir em festa da igreja, que não gosta de conversar com as pessoas, não serve para ser pastor, ele tem que procurar uma outra coisa para ele fazer, mas pastor ele não serve. Então eu tenho a alegria de estar aqui mais uma vez, né? E falando para a gente, para você que está aí nos assistindo, que Deus te abençoe, Deus abençoe o pastor Dário, Jordana, muito obrigado pelo convite. Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Muito bem, e olha, nós vivemos em uma sociedade marcada pela violência. Quantas vezes você já ligou a TV aí no noticiário e você ficou triste, você ficou para baixo, né? Com as notícias que você viu, ou quem sabe aí no seu celular, nas redes sociais, o tempo todo nós somos bombardeados por essas notícias de tragédias, de assassinato e tantas coisas ruins que acontecem no nosso mundo, não é verdade? Mas sabe, Deus ele tem um mandamento para nós e esse mandamento diz não matarás. Só que muito além de tirar a vida, esse mandamento, ele também fala dos sentimentos que nós nutrimos e guardamos no nosso coração relacionados a outras pessoas, né? Esse mandamento também fala sobre cultivar amor no lugar do ódio. E a gente vai abrir essa discussão aqui, mas antes de começar a falar desse assunto, eu quero mostrar para você a revista do Ponto de Partida. Esse é um presente muito especial que a nossa equipe preparou para você com muito carinho. E para você receber gratuitamente aí na sua casa, basta você apontar o celular, a câmera do seu celular para a tela aqui da sua TV. Tá aparecendo um QR Code, não tá? Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, que vai estar abrindo um link para você conversar com a nossa equipe que já está aí, ó, preparadíssima, ansiosa para te dar aquele bom dia, né? E para já preparar esse presente para enviar para você. Você tem duas opções, você pode enviar o seu endereço para a nossa equipe para receber na porta da sua casa, ou você pode também retirar esse material em um dos nossos pontos de distribuição. De qualquer maneira, esse presente foi preparado para você. Então não perca essa chance, essa oportunidade de ter esse material. Porque aqui nesse material que você vai discutir, que você vai estudar um pouco mais profundamente esses temas que nós abordamos aqui em tão pouco tempo aqui no nosso programa, o que acaba aí não resultando muitas vezes no esgotamento desse tema, até porque isso é impossível, né? Mas você com certeza vai aumentar a sua fé, vai aumentar o seu conhecimento da Palavra de Deus através desse material, tá bom? Então vamos lá? A gente vai falar hoje então sobre o sexto mandamento. Pastor Dário, o que diz o sexto mandamento na Palavra de Deus? E qual que é a razão de Deus ter feito esse pedido, de Deus ter dado essa instrução? Ok, Jordana. O texto de Êxodo 20, verso 13, é um dos versos menores da Bíblia, não é? Ele diz, não matarás. É muito interessante a gente ver que Deus, que é o autor da vida, Deus que ama o ser humano, ele preserva a dignidade da vida humana. Deus é o único que dá a vida e ele não deu autorização para qualquer ser humano atentar contra a vida do próximo de qualquer forma. Então esse mandamento ele chama a atenção para a dignidade da vida humana, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e Deus tem prazer em que todos nós vivamos para podermos cultivar a sua imagem e semelhança. Agora um aspecto importante, a gente sabe que o Velho Testamento ele foi escrito na Bíblia ou na língua hebraica. A língua hebraica não é exatamente a mais fácil, a propósito, foi a única matéria na vida que eu me lembro até hoje que eu tirei um 0, foi em hebraico. Poxa, pastor, que entendeu? dificuldade, hein? Olha, quando eu peguei aquela prova, eu vi que eu tirei 0, aquilo foi terrível para mim, então eu vou pegar a minha cola aqui, porque o verbo matar
que está aqui na Bíblia é o verbo ratzak. Esse verbo matar, ele não inclui execução penal, ele não inclui também a guerras. E por isso você vê que no meio do povo de Israel, muitas vezes Deus manda o povo guerrear. E isso é muito interessante, porque demonstra que Deus não se contradiz. Aí muitas pessoas olham e falam, por que não matarás? Mas se Deus está mandando matar, então por que isso? Então veja, na tradução para a nossa língua, a gente lê simplesmente não matarás. Mas o hebraico tem 3 verbos que são traduzidos por matar. E este que está aqui, ele não inclui, vou repetir, execução penal e também não inclui as guerras, não é? Ele não inclui também legítima defesa. Olha que interessante, pastor. Preste atenção que nós não estamos aqui, no objetivo nosso nesse programa, é dizer que pessoas podem ficar alegando legítima defesa e ficar matando. Sim. Também não vamos dizer que Deus tem prazer na morte pelas guerras. Deus não tem prazer na morte nem do ímpio. Ezequiel 33, verso 11, diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Agora, uma vez que o pecado entrou em nosso mundo e o pecado deteriorou o gênero humano, a imagem de Deus tem estado tão desfigurada e, infelizmente, a gente vê pessoas que atentam contra a vida humana da forma mais violenta, da forma mais imoral, da forma mais injustificável possível. Então, é preciso haver as leis do Estado, e aí você vai para Romanos, capítulo 13, você vê o apóstolo Paulo falando, não é, sobre isso, e ele inclui lá, ele fala, inclusive, quando o Estado usa o seu poder para execução penal, Paulo chega a usar a expressão de que ele é instrumento de Deus. Agora, nós temos que ser cautelosos quanto a isso. A gente sabe que onde existe pena de morte, existe muita controvérsia quanto a isso, mas o princípio desse mandamento que nós temos que ter claro conosco Deus ama a vida, Ele é o autor da vida. Eu não tenho o direito de atentar contra a vida do meu próximo ao meu bel prazer, porque Deus me proíbe de assim fazê-lo, porque a vida pertence a Deus, Ele é que é o autor da vida e sem autorização dEle eu não posso ir tirando a vida de ninguém. Agora, o que me chama a atenção, pastor Dário, é que o senhor colocou aqui, por exemplo, 3 situações que não estão contempladas dentro desse texto bíblico, que seria a pena de morte, que seriam as guerras, por exemplo, e também tem mais um outro ponto que seria a legítima defesa. A legítima defesa. Mas o que a gente poderia dizer, pastor Roéfero, por exemplo, na questão do aborto? Isso seria matar? Esse aspecto está dentro desse mandamento? Sim, esse aspecto está dentro desse mandamento. Lá no Salmo 139 e os versículos 13 a 16, diz assim, olha, Salmo 139, 13 a 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então, quando eu tiro a vida de um bebê, eu estou tirando a vida daquela pessoa. Não, a gente diz a vida física, não deve mesmo tirar, mas estou tirando a experiência de vida que ele teria. O texto de Salmos diz que quando está ainda no ventre da mãe, Deus já tem um plano para aquela pessoa, para aquele ser humano. Deus chamou profetas e diz assim, olha, antes da tua mãe engravidar, eu já tinha te chamado. Quando Maria vai na casa da sua prima Isabel está grávida de 6 meses, e Maria está grávida ali de pouquinho, e quando entra na casa, o bebê no ventre de Isabel se mexeu. Isabel diz assim, olha, o bebê se mexeu, porque entrou o meu Salvador aqui na sala agora. Então, a primeira pessoa que adorou Jesus foi um feto, foi um bebê, que a gente chama de feto, né? Algumas pessoas dizem assim, olha, mas meu corpo, minhas regras. 2 coisas sobre isso. Primeiro, não é nosso corpo, nossas regras. Ao contrário, a Bíblia diz que o nosso corpo pertence a Deus, porque Ele nos comprou por preço. Nós devemos honrar a Deus com o nosso corpo.
Então, Inclusive que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, isso. né, pastor? Então, assim, não é meu corpo, minhas regras, é meu corpo, regras de Deus. Segundo lugar, o bebê que está dentro do corpo da mãe não é o corpo da mãe. Ele é um ser à parte, ele é um outro ser humano que está ali dentro. Então, tudo bem que a pessoa possa imaginar que ela tem direito sobre o seu próprio corpo, mas ela não tem direito sobre um outro corpo de um outro ser humano. Mas que de maneira maravilhosa Deus colocou no corpo da mamãe, para a mamãe poder cuidar, proteger e amar. Eu acho que não tem coisa mais cruel, nada pode ser mais cruel do que a própria mãe permitir que um médico mate um bebê dentro do seu ventre. Não tem como isso ser normalizado, ser considerado uma coisa normal, ser um direito. A pessoa diz assim, direito de reprodução. Não, mas a pessoa não está se reproduzindo, se ela quer matar, ela não tem reprodução, então não é um direito de reprodução, é um direito de morte mesmo. Não é o que a Bíblia permite. E a gente percebe, né, pastor, diversas pesquisas científicas que demonstram, né, que o feto ele reage dentro da barriga da mãe. Quando ele ouve música clássica, por exemplo, quando ele ouve a voz da mãe ou do pai, a gente percebe que esse bebê ele já tem uma interação com o mundo exterior, Jordana, não é mesmo? Há um método de aborto que é o mais comum, que é cruel, que é você esmagar o bebê e depois sugar o bebê. E você pode buscar na internet, você pode procurar na internet vídeos assim que vai aparecer, em que está sendo feito ali tá vendo a barriga da mãe? Tá sendo Um ultrassom. Um ultrassom, para o médico facilitar matar o bebê. E quando o médico vai tentar pegar o bebê, ele está fugindo, ele está se esquivando, porque ele não quer morrer. Então, é muita crueldade, é crueldade demais você permitir um aborto, participar de um aborto. Realmente, pastor. E outro aspecto, porque a gente sempre fala quando nesse contexto de não matarás, a gente sempre direciona isso para outra pessoa. Mas e quando esse ato envolve a própria pessoa, o próprio indivíduo que decide pôr um ponto final na vida? Esse aspecto da vida também está contemplado nesse mandamento? Sem dúvida, porque quem dá a vida é Deus. Então, como você, pastor Roéfrio, lembraram, eu não me pertenço a mim mesmo. Eu pertenço a Deus, que foi quem me criou. Ele me criou para a sua glória, não é? Esse corpo é templo do Espírito Santo. Então, se eu atentar contra a minha vida, eu estou desonrando o meu Criador. Eu estou desonrando aquele que me criou. Ele não me dá o direito de colocar fim à minha própria vida, não é? Eu pertenço a Ele. E enquanto Ele permitir que o fôlego de vida permaneça em mim, eu devo louvá-lo, eu devo procurar alegrar-me pela vida que Ele concede. Portanto, a gente encontra na Bíblia alguns poucos exemplos de suicídio. Você vai encontrar o mais famoso, que é Judas. Você encontra lá no Velho Testamento, Aitofel, se eu não estou enganado, aquele que colocou fogo na sua própria casa, não é? E daí suicidou. E todos esses casos, quando você vê, Saul terminou também, não é? Se lançando sobre a espada, não é? Todos esses casos você vê que o indivíduo que está colocando fim à sua vida, ele tem uma certa revolta contra Deus, contra a situação, ou um sentimento de culpa, remorso, como no caso de Judas, que não se arrependeu, mas teve um sentimento de culpa, não é muito grande. Parece que o indivíduo está rejeitando os apelos que Deus lhe faz. E embora a gente tenha que ser cauteloso em não dizer que todo suicida está perdido, porque muitas vezes, quando o indivíduo chega a colocar fim à sua própria vida, ele não está mais em são juízo. Muitas vezes está sendo vítima de uma depressão, né, Sim. pastor? E acaba, na verdade, não querendo colocar um ponto final na vida, mas na dor e no sofrimento que ele está passando, né? Exatamente. Então, a gente tem que ser cauteloso. O julgamento não pertence a nós, esse só pertence a Deus, não é? Mas aquele que voluntariamente, em são juízo, ele tira a sua própria vida, ele está transgredindo o 6º mandamento da lei de Deus também, porque Deus não deu ao ser humano o direito de determinar quando é que a sua vida termina. Agora que interessante, né, pastor? A gente ampliou essa questão para outros pontos aqui, mas a gente percebe na Bíblia que Jesus, ao invés de anular a lei, como alguns julgam, né, na verdade ele ampliou ela ainda mais, né? De que maneira o ódio, a raiva se aplicam também a esse mandamento? Ou seja, matar, né? Diz somente respeito a tirar a vida de alguém, né, ou tirar a minha própria vida,
Ou também pode-se dizer que está relacionado a esse ódio que muitas vezes a gente nutre no coração por outra pessoa. Bem lembrado. Veja bem, em Mateus capítulo 5, 21 e 22, Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antepassados, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, qualquer atitude que eu tenha que venha abreviar ou prejudicar a vida de alguém, eu também estou transgredindo esse mandamento. E o ódio, não é? Jesus especifica claramente, não é, que quando eu odeio o meu irmão, eu estou pecando contra Deus da mesma forma como se eu estivesse matando. Então, como você colocou, ele é criado à imagem e semelhança de irmão Deus. nesse sentido, não é? O meu próximo, né? Vamos dizer assim. Certo. Então, você colocou muito bem sobre o quanto Jesus ampliou, não é, o conceito dos mandamentos. Ou seja, ele elevou a norma, ele elevou o padrão, né, Exato. pastor? Ele não baixou o padrão, ele elevou realmente esse padrão. Então, quando uma pessoa nutre ódio por outrem, quando uma pessoa tenta prejudicar outrem, não é, ela está transgredindo também esse mandamento. Eu gostaria de frisar aqui que, quando mencionei que o verbo hebraico, ele não inclui aí legítima defesa, não estou dizendo com isso que qualquer coisa alguém pode atentar contra a vida de outro. E a gente tem que, inclusive, tomar cuidado para não confundir legítima defesa com vingança. Sim, para não banalizar essa questão. Exatamente, né, porque veja, aqui mesmo em Mateus, no capítulo 6, na verdade capítulo 5, verso 44, Jesus disse: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus não está endossando vingança. Ou muito pelo contrário, ele está incentivando a gente a buscar o bem das pessoas que não fazem o bem para a gente. Exato, aquele que me persegue, Jesus está ensinando que eu devo amá-lo. E se eu devo amar aquele que me persegue, eu não vou desejar a morte dele. Eu não vou querer, de maneira nenhuma, acabar com a vida dele. Assim como Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, mesmo que eu sofra e que eu odeie o que o indivíduo fez, se eu temo a Deus, eu vou amar aquele indivíduo desejando que ele também abandone os seus maus caminhos e ele possa servir a Deus. De maneira que, para o nosso Senhor Jesus, o conceito de não matar, ele é muito mais amplo do que literalmente tirar a vida de alguém. Pastor Ruéfero, aí complicou a questão, né? Difícil, né? Até porque quem nunca odiou alguém no coração, né? É um aspecto, assim, que faz parte praticamente da nossa vida. Mas aqui no que diz respeito à legítima defesa, suponhamos que alguém passou por uma situação dessa, né, em que conseguiu salvar sua própria vida somente mediante a uma situação assim. Como que essa pessoa se enxerga aí diante desse mandamento? A legítima defesa, como o pastor Dário disse, não deve ser banalizada, né? Legítima defesa é um caso de emergência e não de planejamento, né? Ou seja, Ninguém não planeja, haver saída, não haver outra saída, saída, né? Foi o que conseguiu fazer. Eu entendo que são raríssimos esses casos, né? Embora a gente diga que o Brasil é muito violento, e é realmente muito violento, o Brasil é o país onde há mais homicídios no mundo hoje. Mas eu, por exemplo, só conheci uma pessoa na minha vida que tenha tirado a vida de outro ser humano. Na minha vida toda só conheci uma pessoa assim. Então eu imagino que, e não foi legítima defesa nesse caso, né? Então eu imagino que os casos de legítima defesa sejam muito, muito, muito raros. Se alguém passou por isso, há um texto do livro de Êxodo que dá um princípio para isso, que é Êxodo 22, versículo 2. Êxodo 22, versículo 2 diz assim, olha: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Então a gente entende que, neste caso, a pessoa não teve o que fazer, né? Foi uma emergência e ela teve que se resolver ali. Há uma outra questão importante com relação a esse mandamento, que é diferenciar suicídio de heroísmo. Então, o suicídio é quando o indivíduo se mata. Há uma série de questões, a gente já falou sobre isso. O heroísmo é quando eu tenho alguma atitude que eu sei que eu vou morrer, mas é para salvar outra pessoa. Então tem um caso, por exemplo, uma pessoa em Brasília,
muitos anos atrás, há uns 30, 40 anos atrás, um bombeiro pulou onde ficavam as lontras lá em Brasília, as ariranhas lá em Brasília, para salvar uma criança que havia caído lá. E ele salvou a criança, mas ele levou tantas mordidas que ele morreu. Certamente quando ele pulou, ele sabia que ele estava pulando ali, correndo um grave risco de morte. No caso dele, embora ele estivesse conscientemente correndo esse risco de morte, não é um suicídio, né? É um heroísmo. Então quando eu perco a minha vida, mas para salvar alguém, então isso também não entra na conta desse mandamento, né? Muito bem colocado. Pastor Dário, que atitudes a gente pode ter que estão descritas na Bíblia, por exemplo, que valorizam a vida, né? Diferente disso que a gente está colocando aqui. O que seria, assim, valorizar a vida segundo a palavra de Deus? Veja bem, Tiago capítulo 1, verso 27, o apóstolo fala sobre tomarmos o cuidado dos necessitados, os órfãos, as viúvas, em suas tribulações. Algumas dessas pessoas podem estar, vamos dizer, quase que com os dias contados, por falta de alimento, por falta de algo que venha atender às suas necessidades básicas. E se Deus nos deu o privilégio de termos para repartir, então quando nós o fazemos para estes, não é? Nós estamos ajudando, estamos valorizando a vida. E Jesus chegou a dizer, né? Tudo quanto fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ele contou o exemplo muito conhecido da parábola do bom samaritano, né? Lá de Lucas capítulo 10. Nosso Senhor Jesus, ao contar essa parábola aqui de Lucas 10, versos 33 a 37, ele mostra um indivíduo que ele foi assaltado. Aí passam dois líderes religiosos que ignoram, preocupados em salvar a própria pele, mas aí vem um que nem era conhecido como um grande religioso, e ele não preocupou se os bandidos poderiam estar ali para poder atacá-lo também. Ele parou e ele foi lá e ajudou aquele necessitado, levou até a estalagem, gastou dinheiro do bolso dele para ajudar aquele indivíduo. Porque veja, ele não conhecia aquele indivíduo, mas ele o viu como se fosse seu irmão. Este é o exemplo que Cristo deixou para nós. Cada vez que nós vemos alguém em necessidade, o amor ao próximo, o amor a Deus em primeiro lugar, vai me levar a amar também ao próximo. E isso é valorizar a vida. Se todos nós fizéssemos algo por alguém que está precisando, o nosso mundo seria muito melhor. Eu talvez, ou certamente, eu não vou conseguir alimentar todos os palestinos que hoje estão sofrendo lá com a guerra. Não vou conseguir alimentar todos eles. Mas quem sabe eu posso alimentar aquele mendigo que bate a porta da minha casa, aquele que eu encontro no semáforo, não é? O pastor Roeffer mencionou o exemplo aí, inclusive, do bombeiro que ele pula para salvar a vida de alguém. Ele corre risco da própria vida, não é? O marido de uma prima minha morreu como bombeiro salvando uma pessoa. Então, esse é um altruísmo, não é, de valorizar a vida. E assim como Cristo nos amou, que deu a vida por nós, nós também devemos amar o nosso próximo. Muito bem, que tema maravilhoso, gente, quanto aprendizado, e a gente gostaria que tivesse muito mais tempo, né, Pastor Dário, para a gente continuar conversando sobre esse assunto. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a sua bondade em aceitar o nosso convite, pastor. Pastor Roberto, muito obrigada também, sempre muito pontuais, né, as suas colocações, e a gente sempre cresce muito juntos aqui no Ponto de Partida. É uma delícia, né, começar a semana abrindo a palavra de Deus, renovando a nossa fé e fortalecendo a nossa esperança. E olha, sobre esse assunto, que você possa sempre ter em mente que a escolha pela vida, a valorização da vida, ela começa no nosso coração. Quando nós escolhemos amar em vez de odiar, quando nós escolhemos cuidar ao invés de ferir. Que Deus ajude você, que Deus me ajude, que Deus nos ajude a nutrir esse amor no nosso coração. E sabe, para que a gente possa sentir amor no nosso coração, só tem um jeito. A gente precisa estar ligado à fonte do amor, que é o nosso Deus. Porque se a gente estiver ligado a essa fonte do amor, o amor não vai faltar na nossa vida. Só Ele pode nos dar a capacidade de perdoar, de deixar a raiva, o ódio, o rancor de lado e escolher o amor. Que Ele te ajude hoje, se você está precisando amar alguém, se você está precisando
tirar do seu coração um sentimento de ódio. Quem sabe nesse momento você está triste, você está chateado, com um sentimento de raiva no seu coração, que Deus possa substituir esse sentimento no seu coração pelo perdão e pelo amor. Que Deus abençoe você mais uma vez e até o nosso próximo encontro, sempre com um tema especial, relevante da atualidade, segundo a palavra de Deus, aqui no Ponto de Partida. É o nosso ponto de encontro aqui na Band, às 8 da manhã. Eu espero você no próximo domingo. Um beijo e até lá. De Deus aqui no Ponto de Partida. É o nosso ponto de encontro aqui na Band, às 8 da manhã. Eu espero você no próximo domingo. Um beijo e até lá. É o nosso ponto de encontro aqui na Band, às 8 da manhã. Eu espero você no próximo domingo. Um beijo e até lá. Eu espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Gostaria apenas de reforçar o que a Jordana já falou. Peça sua revista Ponto de Partida através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Vai ser um prazer enviar gratuitamente para que você se aprofunde mais no conhecimento da Palavra de Deus e, quem sabe, compartilhe esse conhecimento com outras pessoas. Se você desejar passar a semana na nossa companhia, começando bem cada dia, de segunda a sexta, às 7 da manhã, você tem um ponto de partida mais curtinho, você tem um momento aqui com o pastor Marcos Júnior, uma mensagem de Deus para o seu coração, tá bom? E não se esqueça de nos fazer uma visita aqui na Igreja Central de Curitiba, Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Sábado de manhã, quarta e domingo à noite. A gente sempre está aqui de braços abertos para te receber. Combinado? Que Deus te abençoe. Fique com Deus e até o próximo programa. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Estou passando aqui para fazer um lembrete para você. Você sabe que aqui na Associação Sul Paranaense nós temos o programa Meditações Ponto de Partida de segunda a sexta-feira às 6h50 da manhã e aos domingos nós temos o programa às 8 horas, que é um debate também, leva o nome Ponto de Partida. Então, divulgue esse programa e também divulgue essa revista, que nada mais é do que o estudo bíblico, que muitas vezes é abordado aqui no programa e que com certeza vai fazer com que seus interessados, seus amigos conheçam mais da Bíblia. Então, não esqueça, Meditações Ponto de Partida, todos os dias de segunda a sexta e também aos domingos às 8 horas da manhã. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor.
Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.